Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus e hoje a gente vai falar aqui sobre arrependimento. Arrependimento era o discurso básico de João Batista, né? João Batista ele não tinha outro sermão. O único sermão que João Batista tinha, toda pregação, todos os dias era arrependei-vos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas verdadeiramente o que significa arrependimento? O arrependimento, a palavra arrependimento, ela vem do grego, né? E ela significa mudança de pensamentos, mudança de pensamento, metanoia, né? Que significa isso, mudança de mentalidade também pode ser. Então é importante que a gente entenda que a mudança de mentalidade ela só vem sobre nossas vidas se nós dermos vazão para que essa mudança venha. Se nós nos abrirmos, se nós deixarmos nos instruir pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, e aí fica mais fácil a gente esclarecer isso, quando a gente olha lá, por exemplo, quando Jesus Cristo ele foi lá em Nazaré, ele não conseguiu fazer muitos milagres ali em Nazaré. Por que ele não fez muitos milagres ali? É porque as pessoas se fecharam, elas não se abriram. Então, o Deus Todo-Poderoso, que tinha tantos milagres para fazer ali, não pôde fazer nada. Não foi culpa dele, foi culpa das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas não se arrependem, elas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo e não se arrependem por quê? Porque não se abrem. Quando o mesmo Jesus foi para Cafarnaum, o que aconteceu? Ele fez grandes sinais, grandes maravilhas aconteceram em Cafarnaum, exatamente porque o povo, a população de Cafarnaum se abriu e aquele mesmo Jesus que pouco tempo tinha passado ali por Nazaré, não tinha feito milagres nenhum, ou tinha feito poucos milagres, agora em Cafarnaum fez grandes milagres. Então, exatamente porque as pessoas se abriram. Quando a gente olha, por exemplo, lá para a cidade de Nínive, Nínive é a capital da Síria, grande metrópole, que não fazia parte da nação de Israel, evidentemente, né? Era um povo que cultuava deuses que não eram o Deus de Israel, o Deus vivo, o único Deus, né? Eles não cultuavam, eles não conheciam Deus, e de repente Deus mandou Jonas para lá. E Jonas, ele pregou o mesmo sermão de João Batista, né? Que eles deveriam se arrepender, que a cidade seria submergida, enfim. E o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas se abriram à pregação de Jonas. E verdadeiramente aquele discurso chegou lá no rei de Nínive, né? E o rei de Nínive passou um decreto e todas as pessoas ali se arrependeram, jejuaram, buscaram, clamaram a Deus e Deus olhou lá do céu, ouviu do céu o clamor de Nínive e então ele aceitou aquele pedido de perdão daquela cidade que se arrependeu e teve ali a misericórdia de Deus em seu favor. Então a questão aí está em a pessoa se abrir, aquele povo se abrir ou não. E quando nós nos abrimos, o Espírito Santo ele vem, ele nos convence, ele nos abençoa e nós então podemos chegar a essa questão do arrependimento. Amém? Então é importante a gente entender isso. Muitas vezes nós somos tentados a nos justificar. Então, querido, uma coisa que a gente tem que entender e aprender é: se nós pecamos, se nós erramos, se nós falhamos, nós temos que chegar para Deus sem justificativa e falarmos com Deus: olha, Deus, nós estamos aqui reconhecendo as nossas culpas, reconhecendo os nossos erros sem justificativa. Quando a gente olha para a Bíblia, subiram duas pessoas para orar ali no templo de Jerusalém. Um publicano cheio de pecado e um fariseu religioso. Então o fariseu religioso chegou cheio de justificativa, né? Falando para Deus: olha, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e tal, faço isso, faço aquilo e tal. E o outro publicano, normalmente os publicanos, publicano vem de público, né? Eles eram rejeitados pela sociedade exatamente porque o povo de Israel não gostava, o povo ali de Jerusalém, de Israel de modo geral, não gostava muito deles porque eles escolhiam os impostos, uma parte eles roubavam, outras partes eles levavam lá para Roma, enfim, eles tinham vários motivos para não gostar dos publicanos. E eles eram uma raça meio segregada daquela sociedade. E de repente esse publicano ele subiu ali para orar e ele arrependido, né?
ele tinha uma mudança de mente. Ele chegou para Deus e falou: Deus, olha, eu reconheço os meus erros, reconheço as minhas falhas. E o próprio Jesus nos fala que aquele publicano, ele desceu justificado. Já o fariseu, a gente não pode falar a mesma coisa dele. Por quê? Porque ficou lá se justificando e não foi uma coisa muito legal. E muitos de nós temos essa mania de querer nos justificar, né? Querido, não se justifique, deixe que o sangue de Jesus te justifique. Amém? E assim sendo, você vai alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor. Aleluia. Uma palavra interessante que João Batista falava, aqui está lá em Mateus capítulo 3, versículo 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né? Na verdade, aqueles fariseus, aqueles saduceus, que eram classes sacerdotais, muito influentes dentro daquela sociedade, eles chegavam ali, eles iam ali, como que se fosse fazer uma média junto com a população, porque João Batista era uma pessoa muito considerada ali, eles iam ali e João Batista não pegava leve com eles e chamava ele de raça de víboras, exatamente. Por quê? Porque a víbora, ela é a serpente mais venenosa que tem. Quando ele faz esse figurativo, ele está falando de palavras, né? Ele defere ali da sua mandíbula, né? Os venenos. E era exatamente isso que acontecia com esses saduceus, com esses fariseus. Eles falavam coisas negativas, eles muitas vezes falavam coisas venenosas, coisas que realmente não glorificavam a Deus e tinham comportamentos venenosos, né? Assim, João Batista chamava ele de raça de víboras e falava mais, falava assim: quem vos incitou, né, a fugir da ira vindoura? Sabe por quê? Porque eles não queriam confronto, eles não queriam a palavra confrontadora. Então a palavra confrontadora, ela é extremamente necessária, ela é incômoda. Como Hebreus 12 nos fala, e eu gostaria que inclusive você anotasse esse versículo de Hebreus 12, e que é interessante, Hebreus capítulo 12, versículo 11. Olha para você ver o que fala. Fala assim, olha: e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Então, os fariseus e os saduceus, eles não se arrependiam. Por que eles não se arrependiam? Porque eles queriam fugir da ira vindoura. Eles queriam, na verdade, eles tinham esse comportamento de não encarar a realidade. Esse era o problema dos fariseus e dos saduceus. Muitas pessoas, às vezes, não querem o confronto com a verdade. Mas a verdade, ela pode, em algum momento, ser um motivo de tristeza, mas a tristeza, segundo Deus, ela produz bons frutos. Essa é a realidade. Então, o que nós precisamos entender é que algumas vezes Deus nos traz uma palavra de confronto, mas não porque Ele nos odeia. Não, Deus corrige. No próprio livro de Hebreus capítulo 12, versículo 6, nos fala que Deus corrige e açoita a todo aquele que Ele ama. Então, João Batista, ele trazia uma palavra de confronto, uma palavra dura ali, para que aquelas pessoas viessem a se arrepender. Não que João Batista não gostasse daquelas pessoas, pelo contrário, ele amava aquelas pessoas, mas as pessoas, elas não conseguiam entender isso. E muitos de nós, às vezes, não conseguimos entender uma palavra dura, porque Deus, ele quer trazer essa palavra exatamente para que a gente tenha uma mudança de mentalidade e também uma mudança de comportamento. Amém? Segunda Timóteo, olha para você ver, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, nos fala algo interessante. E nos fala aqui, olha: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, sabe o que é? Comichão é coceira. Então, era exatamente isso que naquela época aquelas pessoas tinham, e é exatamente isso que hoje as pessoas têm: coceira, né? E aqui Timóteo, ele fala, olha, vai haver um tempo que as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas, as histórias mentirosas, né?
narrativas que não são próprias de Deus, contra a verdade. Então, o que muitas vezes está acontecendo é isso: as pessoas elas fogem, como os saduceus, os fariseus, fogem da verdade, do confronto ali. Por quê? Porque não querem o arrependimento, certo? Então, é importante a gente entender isso. Aqui, ó, Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, uma coisa é, o tempo que passou, passou. Você não sabia? Ótimo, né? Então, Deus não vai levar em consideração isso. Mas a partir do momento em que você sabe da verdade e você não anda na verdade, aí você sai do período da inocência. E aí sim, se você não se arrepender, vai vir um juízo sobre a sua vida, né? Sobre a vida de qualquer um, sobre a minha vida também, né? Então é importante que a gente entenda essa realidade aqui. Olha, esse versículo é muito importante para você anotar. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém? Então é importante isso. Agora, o arrependimento por si só, ele é o princípio da conversão. O arrependimento, certo? Como o João Batista, ele não pregava só o arrependimento, ele pregava o arrependimento e que através desse arrependimento viessem os frutos dignos do arrependimento. Então, uma coisa é eu mudar a minha mente e outra coisa é eu mudar o meu comportamento. Então, são duas coisas que caminham juntos, mas são diferentes. Então, o arrependimento é mudança de mente. E os frutos dignos do arrependimento é a mudança de comportamento. E é exatamente isso que João Batista pregava. Aqui, quando a gente vê aqui o versículo 10, né, do 8 até o 10 do capítulo 3 de Mateus, fala o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, tal. E lá embaixo ele fala assim, olha, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Então, é extremamente importante que a gente tenha a mudança de mente e a mudança de comportamento. Atos capítulo 26, versículo 20 nos fala assim, olha, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, eu vou explicar aqui para vocês aquilo que Lucas, né, o escritor de Atos, escreveu aqui, e ele está falando que o evangelho estava sendo pregado ali para os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles povos que não faziam parte da comunidade de Israel. Eles eram chamados de outras gentes, né, os gentios, né? E os gentios, eles estavam recebendo o evangelho e eles estavam se arrependendo. Mas aqui ele também fala sobre a diferença de arrependimento e de frutos. Só que ele não chama de frutos, ele chama de obras aqui. E ele diz aqui, olha, no finalzinho, ele diz assim, olha, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, o próprio escritor de Atos, que era o Dr. Lucas, ele falava que os gentios, depois deles terem arrependido, eles também tinham que fazer as obras que eram dignas deste arrependimento. Então, o arrependimento por si só, ele é excelente, ele é muito bom se arrepender. Ele é o princípio da conversão, como eu falei aqui. Mas arrependimento sem obras dignas do arrependimento, ele se torna vão. Então, é importante que a gente venha a se arrepender e fazer boas obras. Amém? Bom, então, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Veja bem aqui, olha. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Ou seja, o arrependimento que nós temos para a salvação é um arrependimento que nós vamos adquirir a salvação, e essa salvação ninguém vai se arrepender dela. É isso que ele está falando aqui. É um pouco confuso aqui esse versículo, mas é isso que traduz. Eu vou aqui ler novamente, aí você vai entender que, olha, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Entendeu agora? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então,
O que acontece muitas vezes com as pessoas que estão no mundo, estão tristes, estão ali oprimidas, que algumas pessoas chamam, aliás, a medicina chama de depressão, mas espiritualmente a gente pode entender que é mais uma opressão do que uma depressão. Essa é a realidade, né? Mas vamos colocar aí, as pessoas estão deprimidas, estão tristes, cabisbaixas, desse sentido derrotada, isso vai produzir muitas vezes morte, né? Morte. Aqui está falando que a tristeza segundo o mundo produz morte. E nem sempre é uma morte literal, mas uma morte espiritual, uma morte negativa, uma coisa negativa que aflora dentro da alma da pessoa. A tristeza do mundo, a pessoa perde a essência da vida, isso é morte, né? Agora, a tristeza segundo Deus, ela produz o quê? Arrependimento. Então, muitas vezes, existem muitas situações que Deus nos permite viver um quadro de tristeza, para quê? Para nós nos achegarmos ao arrependimento, à mudança de mentalidade e à mudança também de comportamento. Isso é importante também, esse versículo é muito básico para nós entendermos sobre arrependimento. Anota aí 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, amém? Então tem algumas pessoas, isso também é muito clássico que eu vou falar aqui, que existem muitas pessoas que têm remorso. O que é remorso? Remorso é um sentimento que nos leva à culpa, que não nos leva a lugar nenhum, somente à culpa. O remorso, sim, ele pode trazer depressão, angústia. No caso de Judas, trouxe o suicídio, né? O autoextermínio, né? Então, o remorso é diferente do arrependimento. O arrependimento, ele nos leva à mudança de mente e à mudança de comportamento, não é? Agora, o remorso nos leva apenas à culpa. O remorso ele vai um pouquinho acima da tristeza, mas ele é muito aquém do arrependimento. Então a gente precisa ter muito cuidado para saber até onde nós temos remorso e até onde nós temos arrependimento. Porque se você não tem um comportamento de mudança, se a sua mente não mudou, então isso está mais para remorso do que propriamente para arrependimento, né? Quando a gente olha lá, aquele exemplo clássico também de Pedro, né? Que ele verdadeiramente se arrependeu. A mudança veio ali na mente dele e depois no comportamento, que ele se tornou uma base para o implemento do evangelho dentro da igreja primitiva. Amém? Quando a gente olha aqui o versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, a gente percebe aqui, ó, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. É um ato profético ali que fala sobre o arrependimento, dada a importância que é essa mudança mental. Amém? E eu quero deixar aqui, para a gente terminar, quero deixar aqui alguns versículos básicos também para nós entendermos sobre arrependimento. Primeiro versículo que eu gostaria de anotar aqui nesse finalzinho é Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então aqui, mais uma vez, olha, isso já foi falado por João Batista, isso já foi falado por Lucas numa parte anterior, e agora novamente aqui fala, arrependei-vos e convertei-vos. Então, sempre o arrependimento, ele vai vir com uma mudança de comportamento. O arrependimento, mudança de mentalidade, e a conversão, mudança de comportamento. E o que isso vai nos levar? Vai nos levar a um refrigério na alma. Esta é a realidade. Então, quando as pessoas têm uma mudança, na verdade, num desses vídeos aí para trás, eu coloquei sobre a diferença, né? Quando você tem o fruto do Espírito, é muito mais agradável você ter amor do que ódio, você ter alegria do que tristeza. Então, quando você se arrepende, é isso que a Bíblia nos fala, que traz. Muitas vezes a gente está naquela opressão, naquela angústia, naquela tristeza, travando, querendo se justificar. Mas aí, quando nós nos abrimos e falamos assim, oh Deus, quer saber? Eu pequei, eu errei, eu estou arrependido, não quero fazer isso mais. Isso traz um refrigério, uma libertação na nossa alma. É isso que esse versículo fala. Ele fala assim, olha, e venham assim os tempos de refrigério. Provérbios 28, 13 nos fala assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a palavra prosperar significa propício, vem dessa terminologia propício. Aquele que encobre as transgressões nunca vai ser propício, nunca vai ser feliz, mas aquele que as confessa e deixa,
esse alcançará a misericórdia. Então, o que eu quero te dizer, querido, que não se justifique, não fica ali travando, né? Deixa Deus agir na sua vida. Deus sabe. Olha para você ver o que diz aqui esse último versículo que eu vou estar lendo aqui, olha, para você. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus sabe da nossa limitação humana, ele não veio chamar os justos, ele sabe que nós somos injustos, ele sabe que nós pecamos, e ele fala aqui no finalzinho aqui, olha, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então ele já sabe que você pecou, então o que nós temos que fazer é nos arrependermos, é isso, nós temos que nos arrepender e mudar essa postura, esse comportamento nosso, ok? Então deixa aqui essa breve mensagem para você dessa aula que nos falou hoje sobre arrependimento e também sobre mudança de comportamento, conversão, frutos dignos de arrependimento, obras dignas de arrependimento, o que você quiser chamar aí, amém? É isso, Jesus abençoe. Se for, você possa compartilhar esse vídeo, deixar um like também, que é muito importante aí, para que a gente possa propagar cada dia mais a palavra de Deus. Jesus te abençoe.